Bom, voltando aqui então para o QGIS, a gente tem aqui a interface, a gente já deu uma olhada, né? Mas basicamente os painéis aqui a gente consegue reorganizar eles. Se eu quiser mostrar ou ocultar algum painel, dou o clique inverso aqui nessa parte branca, aqui, sem nada, né? À esquerda a gente tem o painel de camadas, que a gente vai usar bastante. E aqui à direita a gente tem o painel de caixa de processamento e ferramentas, né? Que a gente vai usar bastante também, assim como o visualizador de resultados. Vamos deixar eles aqui, certo? Aqui a gente já tem então um mapa base na nossa viewport de trabalho. Clicando aqui no HCMGIS, Base Maps, a gente consegue colocar aqui os mapas base, né, para a gente ter uma noção aqui da onde a gente está trabalhando. Vou dar um zoom aqui no Brasil, deixar ele aqui no centro, certo? Importante, antes de começar, né, sempre salve o projeto. A gente tem como salvar o projeto aqui. Projeto, salvar, né, salvar como aqui no meu caso, eu já salvei o projeto, né? Criei uma pastinha lá na área de trabalho, chamado área de estudo, e aí aqui dentro a gente já tem o arquivo projeto, né? Dei um salvar, salvar, substituí-lo, ok. Nota que agora o projeto ele tá só o nome dele ali, sem uma estrelinha, né? Quer dizer que ele já está salvo aqui todas as edições que a gente fez, certo? Iniciando aqui então, a gente tem alguns elementos importantes aqui para a gente comentar antes da gente começar a manipular polígonos aqui dentro do QGIS, certo? Aqui embaixo a gente tem o painel de coordenadas, ele mostra sempre a coordenada que está o cursor, no caso aqui a mãozinha, né, que a gente está manipulando o mapa. Logo à direita a gente tem o painel de escala, onde a gente tem aqui as escalas, algumas escalas fixadas, né? Caso eu queira visualizar ali, é só eu dar um clique, ele colocou aqui a viewport, né, em 1:500. Isso aqui é bem útil caso eu queira só fazer uma visualização rápida aqui do meu mapa, né? Eu queira fazer uma análise rápida ali dentro do próprio QGIS, né? É bem útil aqui, caso, né, eu tenha uma área aqui que eu queira fazer alguma visualização, certo? E aqui a lupa, a rotação, a gente consegue alterar também, e a renderização do mapa, caso eu queira travar essa renderização aqui, eu posso, né, parar ela, e aí o elemento ali ficou só renderizado a viewport, né? Se eu retornar aqui, ele vai voltar a renderizar lá o nosso mapa base, certo? Importante aqui verificar também configurações, opções, clicando uma vez, a gente vai abrir o painel de opções aqui do QGIS, certo? A gente pode otimizar alguns elementos aqui para deixar o nosso trabalho um pouco mais fluido. Claro, isso aí vai depender um pouco do hardware que a gente está usando, né? Mas basicamente a gente vai vir aqui em renderização, nessa vassourinha aqui, né? E aí a gente pode também diminuir aqui o tempo de update do mapa. Nota que quando eu dou o zoom, aproximo, dá aquela piscada no mapa, né? Eu posso diminuir isso, né, diminuindo esse tempo de update aqui. Claro, isso aqui vai, né, exigir um pouquinho mais do hardware, mas para ter um trabalho mais fluido aí, a gente pode habilitar essa opção aqui. Coloquei 2 ali, posso dar um OK, e aí agora a gente tem o mapa renderizando um pouquinho mais rápido. Nota que ele carregou um pouquinho aqui no meu computador, mas agora ele dá só uma piscada e o mapa já aparece pronto na nossa frente, certo? Vamos lá então. Dentro do QGIS a gente pode, né, em cima do mapa base, inserir elementos. Como é que eu faço para criar um novo elemento de uma área? Eu dei um zoom aqui no Rio Grande do Sul, né? E aí eu tenho aqui esse painelzinho, né, de navegação, onde a gente tem esse botãozinho aqui que parece uma raiz quadrada, né? Que é a nova camada Shapefile. Clicando uma vez, ele vai abrir para a gente aqui um painel de nova camada. E aí aqui a gente vai inserir, né, os nossos dados aqui da nossa nova camada. No caso aqui eu vou colocar área teste. Aqui a gente tem um sistema de codificação, pode deixar assim. Tipo de geometria. Aqui é importante, é interessante a gente observar que tem outros tipos de geometria, no caso ponto, multiponto a gente pode usar, caso eu tenha um georreferenciador, né, físico, eu posso pegar a coordenada dele e criar aqui dentro do QGIS o ponto, né, e inserir os valores aqui dentro e criar exatamente dentro do mapa do QGIS conforme a parte física, né, conforme a vida real, certo? Aqui string de linha é bem interessante também, caso eu queira demarcar uma via, por exemplo, né, ou o curso de um rio, eu posso usar esse elemento aqui, criar esse elemento dentro do QGIS. E aqui embaixo a gente tem o polígono, né, que é o que a gente vai
usar nesse caso aqui. Cliquei no polígono, lá em cima ele já colocou o ponto shapefile, né? E aí aqui em cima também eu posso clicar nos 3 pontinhos e salvar esse elemento, né, em algum lugar aqui da nossa pasta. Vou salvar ele aqui na área de estudo e vou colocar aqui área teste. Salvar. Aí ele já mudou lá o caminho, né, e colocou lá a área teste na área de trabalho, certo? Aqui embaixo eu vou colocar um nome dentro do projeto, eu vou colocar área 001. Adicionar campo, ele adicionou um campo lá na nossa tabela de atributos. Dou um OK. E aí ele já jogou aqui na árvore de camadas, ó, o elemento área teste. Nota que ele está aqui na área de camadas, né? Ou seja, eu criei uma nova camada, né? Porém, ele não tem nenhum elemento dentro dessa camada ainda. E é isso que a gente vai fazer agora. Com a camada teste selecionada, eu vou clicar aqui no lapisinho uma vez e nota que ele habilitou aqui, ó, algumas opções de edição para mim, né? O que eu vou usar primeiro vai ser esse adicionar polígono aqui, ó, que parece uma amebinha com um asterisco embaixo. Clicando uma vez sobre ele, ele mudou o cursor aqui do QGIS, nota que agora eu paro em cima do mapa, ele aparece essa pequena mira aqui, né? Aí aqui eu posso começar a criar o meu polígono, né? Se eu quiser criar polígonos mais simples, eu tenho algumas ferramentas aqui de desenho, ó, que eu consigo criar ali, né? Quadrado, retângulo, um círculo, né? Ou simplesmente sair desenhando no modo livre aqui, ó. Clica uma vez, clica outra, nota que a partir do terceiro ele já criou ali um triângulo, né? E assim eu posso ir desenhando o meu polígono, né? Claro, e refinando conforme a necessidade aí, né, da área que a gente quer fazer o estudo. Criei ali o meu primeiro polígono dentro do Rio Grande do Sul aqui. Nota que terminei de criar o meu polígono, ele ainda fica pedindo o próximo ponto, né? Se eu der o clique inverso aqui dentro da área, ele vai parar a edição desse polígono, né? E aí eu posso inserir um ID aqui para esse polígono, vou colocar 01 dentro do ID, e aí vou dar um OK. Nota que agora ficou ali o primeiro polígono dentro da camada área teste, né? Dentro de uma mesma camada eu posso ter vários outros polígonos, né? Eu posso vir aqui e começar a criar outro polígono aqui dentro, né? Por exemplo, vou criar aqui um outro polígono qualquer, vou dar o clique inverso, vou colocar aqui o ID 02, né? Vou dar um OK. Nota que agora eu tenho dois polígonos dentro da camada área teste, né? Terminei minha edição dentro dessa camada aqui, eu posso vir aqui em cima e clicar no disquetezinho com lapisinho. Vai salvar edições na camada. Feito isso, eu posso sair do modo edição, né? Clicando uma vez no lapisinho amarelo e nota que agora a gente tem aqui, ó, na árvore, o nosso polígono criado lá, né? Área teste. Posso vir aqui, dar o clique inverso, propriedades, e aqui em propriedades a gente vai ter diversas ferramentas aqui que a gente vai usar ao longo do tempo aí, né? Mas basicamente primeiro a gente vai vir aqui em simbologia e aí aqui a gente pode alterar a visualização, né, desse polígono aqui. No caso a gente vai usar bastante esse Outline Head aqui. Clica uma vez sobre ele, aplicar, OK. Nota que agora a gente mudou a visualização desse polígono. Coloquei só o outline porque geralmente eu preciso enxergar o que tem dentro ali da nossa área, né? E aí a gente usa esse outline head para destacar bem, né, a nossa área ali, certo? Revisando então, vamos lá. Nova camada shapefile, vou salvar esse arquivo aqui, vou colocar aqui como área teste 2, salvar. Vou colocar o tipo de geometria polígono, nome interno aqui, vou colocar área 02, adicionar campo, tá ali. Vou dar um OK. Olha lá, criei um outro elemento aqui, outra camada na nossa árvore. Vou entrar então com ela selecionada, é importante, né, a gente sempre ter o elemento que a gente quer editar selecionado, né? Clico aqui no lapisinho, entrei no modo edição. Vou clicar lá no adicionar polígono e vou criar aqui outro polígono, né? Agora dentro do próximo elemento, dentro da outra camada ali, da camada 2. Né? Vou fazer aqui um polígono qualquer.
Terminei minha edição, dou um clique inverso, né, o clique direito. Vou colocar um ID para essa área aqui, no caso 03. Dou um OK, olha lá, ó. A gente tem agora essa área amarela, né, que é o nosso terceiro polígono. Porém, ele está salvo aqui, né, dentro de outra camada, outro elemento ali na nossa árvore, certo? Terminei a edição, vou salvar e vou sair do modo edição aqui no lapisinho amarelo, certo? Feito isso, a gente tem aqui então duas camadas, né, com 3 polígonos, certo? Aí, entrando mais na parte de manipulação, né, e de vetores, a gente pode somar esses 3 elementos aqui, né, no caso, 2 elementos dessa primeira camada e um elemento dessa terceira camada, né? Como? A gente vai usar bastante essas ferramentas aqui de vetor, né? Eu venho aqui em vetor, Data Managing Tools e mesclar camadas vetoriais. É importante observar que o QGIS ele tem a tradução, mas não em todos os menus, em todas as partes. Pode ter alguma parte que ainda esteja em inglês, certo? Mesclar camadas vetoriais, clicou uma vez, ele vai abrir essa ferramenta aqui então para nós, né? É bem característico do QGIS, esse tipo de menu aqui, ó, que a gente vai ter o menu parâmetro, o menu log aqui em cima, né? E aí a gente vai ter basicamente todas as ferramentas, vai ter entrada, vai ter alguma parametrização e a saída. É isso, né? Aqui nas camadas de entrada, nesse caso, eu tenho como selecionar várias entradas. Vou clicar aqui nos 3 pontinhos, ele vai abrir outro menuzinho. E nota que aqui a gente tem, então, os elementos que a gente pode somar, ó, né? Selecionei aqui as duas áreas, vou voltar aqui nessa setinha. E aí aqui a gente pode selecionar o nosso sistema de coordenadas, né? Vou pegar aqui o do próprio projeto. E aí, a camada mesclado, eu posso também salvar esse elemento no computador aqui, né? Clicando nos 3 pontinhos. Nota que se eu não salvar ele e não colocar nenhum nome, ele vai literalmente só colocar dentro do QGIS, ele vai salvar como uma camada temporária, né? Camadas temporárias são úteis caso eu queira fazer uma análise rápida do elemento ou, né, da situação que eu estou observando, né, sem a necessidade de salvar, né? Eu só quero conferir um resultado, né? Eu consigo usar aqui, né, a camada temporária. Vou dar um executar, ele joga aqui para o log, diz que deu tudo certo, deu um fechar. Agora a gente tem então o elemento roxo aqui, né, que é a camada 3 aqui no nosso caso, né, que é a soma dos 3 polígonos que eu criei aqui dentro, certo? Nota que se eu desligar, ainda está lá o primeiro e o segundo polígono e o terceiro polígono ali em cima, certo? Nota que aqui na direita, ó, ele está com esse chipzinho aqui, né? Isso quer dizer que ele é uma camada temporária. Até se eu parar em cima dele, ele diz, ó, apenas uma camada temporária. Serão descartados ao fechar o projeto. Ou seja, esse elemento aqui, ele só vai durar durante a sessão de trabalho. Se eu salvar aqui e fechar o programa, ele vai embora, né? Ele vai continuar aqui na nossa árvore, mas ele não vai ter nenhuma informação aqui dentro do nosso projeto, certo? Menus, então, todos esses elementos aqui das camadas, né, eu clicando com clique inverso, eu tenho aqui, né, várias opções que eu posso usar de ferramentas. Começando aqui de baixo, então, a gente tem o menu Propriedades, que a gente já até olhou ali anteriormente, né? Dentro de Propriedades, a gente vai ter uma série de ferramentas que a gente pode usar, né? Simbologia, rótulos, máscaras, a gente vai usar bastante, né, para demonstrar elementos, né, e legendas dentro do nosso mapa aí, certo? Aqui na parte de simbologia, ele mostra algumas visualizações padrão que já vem dentro do QGIS, né? Aqui os outlines são os mais utilizados, é os que eu mais uso aqui para demonstrar nos mapas, né? Mas também essas achuras aqui eu também uso bastante aqui para demonstrar, por exemplo, a área de preservação, né? Dentro da área, né? Enfim. Vou colocar aqui o outline green para demonstrar esse mesclado, dou um aplicar OK, e aí a gente tem lá o outline green, né? Por fora das 3 camadas que a gente mesclou aqui, né? Os 2 elementos, certo? Se eu quiser sobrepor elementos, por exemplo, nota aqui que a área teste, que está em outline red, não está aparecendo aqui no mapa, ó.
eu posso pegar ela, simplesmente arrastar para cima, ou então dar o clique inverso, e aí a gente tem também aqui ó, a opção mover ao topo, ou seja, ele vai jogar a camada área teste, né, lá para cima e sobrepor as outras. O QGIS ele trabalha, assim como outros softwares, né, a da Adobe, por exemplo, com a ordem de camadas, ou seja, o item que está em cima das nossas camadas, ele vai sobrepor o próximo item, que vai sobrepor o próximo item, que vai sobrepor o próximo item. Às vezes, por exemplo, eu estou aqui com área teste selecionado. Eu vou lá no HCMGIS, Base Maps, vou colocar agora um Google Satellite Hybrid, né? Que a diferença do satélite e do Hybrid é que o Hybrid tem os textos ali, né? Cliquei uma vez no Hybrid, nota que sumiu todos os elementos do meu projeto aqui da visualização. Porém, eles continuam aqui na árvore. O que aconteceu é que eu coloquei o Google Satellite Hybrid acima, né, dos outros elementos. Então, se eu pegar o Hybrid e colocar aqui para baixo, ele vai ficar lá por baixo do nosso projeto. Só tem que tomar cuidado, porque se eu colocar o Hybrid que tem os textos abaixo do Google Satellite, ele fica com o Google Satellite sem textos, né, sobreposto aqui. Mas aqui na esquerda a gente tem também essas caixinhas. Ó. Essa caixinha aqui eu consigo ligar e desligar elementos aqui dentro do nosso projeto. Por exemplo, eu clicando aqui no Google Satellite, ó, eu desligo essa camada aqui que não tem os textos. A área teste 2, que é essa parte amarela aqui, se eu quiser desligar ela por enquanto, eu posso desligar ela, porém eu não perco a informação porque ela continua aqui na nossa árvore, certo? Assim como as outras áreas também. O mesclado que contém todas as áreas e o área teste 1 aqui, né, que é só aquelas duas áreas fictícias ali embaixo, certo? Beleza, fiz as alterações que eu quero aqui no nosso projeto. Quero deletar agora esses elementos aqui de dentro, eu posso clicar neles com Ctrl e selecionando, ou clicar no primeiro, Shift, no último elemento e remover camada. Ele vai remover então as 4 camadas lá de dentro do QGIS. Certo? Feito isso então, a gente vai agora importar uma camada aqui para dentro do QGIS. Né? A gente tem aí uma pastinha dos nossos estudos. Aqui eu criei na área de trabalho a pastinha estudo, certo? Nota que aqui ele tem ali os arquivos que eu criei dentro do QGIS, os shapefiles que eu criei lá dentro do QGIS, ele jogou aqui dentro dessa pastinha estudos, certo? Vou importar então agora, a gente tem aqui o RPPN zip, né? Vou extrair esse zip, ele vai criar uma pastinha lá para a nossa área de estudo, e nota que dentro dessa pastinha aqui eu tenho alguns arquivos ó, que compõem o shapefile. É importante a gente sempre organizar, né, a nossa pastinha do projeto para manter esses 4 arquivos aqui sempre juntos. Né? Isso aqui, eles compõem a nossa camada lá, compõem o shapefile, né? E caso eu separe eles, eles podem dar algum erro lá dentro do QGIS, certo? Se eu pegar tanto o shapefile quanto o DBF, qualquer um desses dois arquivos aqui vai funcionar lá dentro do QGIS, certo? Vou pegar aqui então o DBF, vou pegar, arrastar lá para dentro do QGIS, soltar aqui na minha árvore de camadas. Nota que agora eu tenho lá um elemento, né? Tá aqui ela, RPPN, é a área de estudo que a gente vai usar, né, para desenvolver aí os outros elementos dentro do projeto, né? Coloquei ele lá dentro e ele está logo acima aqui do Google Satélite, né? Tem que cuidar para não ficar assim o Google sobreposto aqui, né? A nosso elemento. Sempre aqui o Google por último, né? Para ficar por trás. E nota que ele já importou aqui no mapa. Ele está bem pequenininho aqui na direita, né? Mas como é que eu faço para dar um zoom, né? Lá na nossa área de estudo? Dou o clique inverso na área de estudo e faço essa primeira opção aqui, ó, aproximar para camadas, ou seja, ele vai dar um zoom lá no elemento que eu estou trabalhando, certo? Ele deu zoom, carregou o mapa ali por trás, né? Carregou inclusive ali, né, os pontos turísticos ali do Google, né? Lá na visualização do mapa. Aqui, se eu quiser colocar aqui embaixo uma visualização em escala, vou colocar aqui um para 50.000, né? E aí a gente tem a visualização ali da nossa área de estudo, certo? Vamos dar um clique aqui, propriedades, vou mudar a visualização dela para a nossa visualização padrão, que é o Outline Head.
Cliquei uma vez ali, dou um aplicar, dou um OK, e aí a gente tem aqui, né, o nosso projeto pronto para começar a inserir, né, informações aqui e retirar, né, informações e valores aqui de dentro para servir de referência aí para outros projetos, né? Importante, fez todas as edições, salvar aqui e continuamos aí.